eu me dei conta de uma coisa muito óbvia: Deus, Cristo, tem seus interesses. Hoje em dia a gente vive na época das séries. Todo mundo está assistindo séries, todo mundo maratona séries. E eu também estou nessa corrida aí. Uma das séries que mais me chamou a atenção, sem dúvida, foi a série Game of Thrones. Muita gente assistiu, muita gente gosta, algumas pessoas detestam. Por ser violento, por ser forte demais. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre uma das coisas que mais me chamou a atenção na série, que é a questão de que a maioria dos personagens naquele universo ficcional, que é muito parecido com o universo medieval, real, que aconteceu mesmo, a maioria dos personagens, elas não têm liberdade. São personagens que estão submetidos a uma autoridade, a um rei, a uma rainha, ou a um senhor muito cruel. É impressionante como eles são e sabem ser súditos, até porque eles sabem que não ser súditos significaria a própria morte deles ou a morte da sua família. Eu estava contrastando isso com a nossa realidade hoje, pós-moderna, na qual nós somos impelidos, instigados ao tempo todo estar buscando a nossa própria liberdade, viver de maneira livre, fazer nossas escolhas. E é tamanha essa aspiração por liberdade que nós até pressionamos as nossas crianças, os nossos jovens, a escolher rápido a carreira, o parceiro, o estilo de vida. E muitas vezes os nossos jovens ficam perdidos com tamanha liberdade que eles têm para escolher. É muito indigesto para nós tripulantes dessa pós-modernidade entender que há algumas centenas de anos atrás a maioria das pessoas não eram livres para fazer suas escolhas. Sua escolha matrimonial, sua escolha de carreira e etc. E aí eu estava refletindo sobre esse contraste entre esse universo ficcional e a nossa realidade hoje. E aí eu me deparei com um texto de Paulo aos Filipenses, no qual ele diz que está enviando Timóteo a eles, para pastorear eles, e ele diz que só Timóteo continuou seguindo os interesses de Cristo, os interesses da igreja, os interesses de todo o corpo da igreja, porque os outros discípulos de Paulo haviam seguido os seus próprios interesses e haviam abandonado a fé cristã. Quando eu li esse texto, eu me dei conta de uma coisa muito óbvia: Deus, Cristo, tem seus interesses. Ele, como nossa autoridade, tem sua vontade, e eu não estou falando aqui da vontade dele para a minha vida nem para a sua vida, eu estou falando da vontade dele. Ele tem seus planos, ele tem seus projetos. E nós que nos chamamos cristãos, teoricamente, nós deveríamos estar como aqueles personagens do Game of Thrones, ajoelhados diante da autoridade, ajoelhados diante de Cristo, dizendo: o que o Senhor quer que eu faça? Essa reflexão me trouxe algumas perguntas. Diante dos meus interesses, diante dos nossos interesses, que sempre vão existir, a gente sempre vai ter vontade, e diante dos interesses de Cristo, quais são os interesses que vão ter a primazia? Será que eu vou conseguir dobrar o meu ego e, em determinado momento, abandonar o meu interesse para viver os interesses de Cristo, do reino de Deus? Será que eu vou me permitir ser usado no reino de Deus como um súdito, como uma ferramenta para cumprir os interesses de Cristo e não os meus interesses pessoais? Será que eu vou terminar essa temporada, que é a minha vida e que é curta, tendo vivido os interesses de Cristo, ou, apesar de ter sido alcançado pela graça, procurando realizar os meus próprios interesses? Transformai-vos.